Olá, eu sou o professor Alex e hoje nós vamos falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, então nas nossas aulas anteriores, a gente estava vendo um tipo de movimento, que era o MRU, em que a velocidade ela era constante, tá bom? Ou seja, ela não variava com o tempo. Agora, a gente vai passar a estudar um tipo de movimento em que a velocidade ela varia, tá bom? Então, se ela varia, a gente vai ter um ΔV, ou seja, uma variação na velocidade. E para a gente trabalhar esse tipo de movimento, então a gente precisa definir a aceleração. A aceleração é definida como a variação na velocidade dividido pela variação no tempo, tá bom? Então, ΔV por ΔT. Da mesma forma que lá no MRU a gente tinha que a velocidade era ΔS por ΔT, agora nesse nosso novo tipo de movimento, que a gente vai ter aceleração, a gente vai ter que essa aceleração é ΔV por ΔT, tá bom? Aqui, como isso daqui é movimento retilíneo uniformemente variado, tá? A nossa sigla para esse tipo de movimento é MRUV, tá bom? E por que esse nome? Movimento retilíneo uniformemente variado? Porque ele varia, tá bom? Então a velocidade está variando, só que ela varia de uma maneira uniforme, ou seja, a taxa com que ela varia é sempre a mesma. E essa taxa é a aceleração. Então a aceleração no MRUV, ela é constante também. E é diferente de zero. Porque lá no MRU, a nossa aceleração era igual a zero, porque a velocidade não variava. Tranquilo? Então, agora, como a gente está trabalhando com uma velocidade variando, agora não é mais só a posição que vai ser uma função do tempo. Então, antes a gente tinha apenas a posição como função do tempo. Agora, além da posição, a gente vai ter a velocidade como sendo uma função do tempo, tá bom? Então, por causa disso, a gente vai obter uma função horária da velocidade e uma função horária da posição, tá bom? Pro MRUV. Então, no caso da velocidade, a gente obtém da mesma forma que a gente tinha obtido a fórmula para aquela fórmula do sorvete lá, que a gente tinha pegado V, que é igual a ΔS por ΔT. Aí o T0 era igual a zero, a gente isolava o V, e a gente isolava o S e obtinha o V. Não, desculpa. A gente isolava o S para que a gente obtivesse a função horária da posição, que era a fórmula do sorvete. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá bom? Aqui a gente tem que a aceleração, então, ΔV é velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo ΔT, que é T menos T0. Só que o T0 aqui é igual a zero, tá bom? Então, aqui passando esse T para lá, a gente fica com AT, que é igual a V menos V0. E passando esse V0 para lá, a gente fica com V0 mais AT, que é igual a V. Ou, dá para escrever ao contrário, V, que é igual a V0 mais AT. Então, essa é a nossa função horária da velocidade. V, que é igual a V0 mais AT. Tranquilo? Então, aqui nós temos função horária da velocidade. E para a posição, a gente vai ter uma fórmula um pouquinho mais comprida do que aquela fórmula do sorvete, que é S, que é igual a S0 mais V0T mais meio de AT quadrado. Esse meio de AT quadrado, alguns professores e alguns alunos preferem escrever como AT quadrado sobre 2. Mas isso daqui é a mesma coisa, tá bom? Por causa que esse
dividido por 2 é a mesma coisa que você multiplicar por meio. Você multiplicar por meio é você dividir por 2. Então, tanto faz você escrever como meio de AT quadrado ou AT quadrado sobre 2. Vai do teu gosto, da forma que você costuma trabalhar melhor, tranquilo? Eu escrevo dessa forma aqui, tá bom? Então, essa vai ser a nossa fórmula, a nossa função horária da posição para o MRUV, tá bom? Um macete, a gente tinha lá... A gente tinha o macete do sorvete lá no MRU, para aquela fórmula S que é igual a S0 mais VT. Aqui tem um macete que eu conheço para essa fórmula aqui da velocidade, que é vovô Atílio, tá? E essa daqui, como ela é parecida com aquela fórmula do sorvete, só que ela é um pouquinho maior, alguns chamam de fórmula do sorvetão, tá bom? Então são alguns macetes para ajudar vocês a memorizarem as fórmulas, tá bom? Então só resumindo aqui, ó. Então, resumindo, no MRU, você tem aceleração igual a zero, velocidade igual a constante, e você tem que S, que é igual a S0 mais VT. E no MRUV, você tem aceleração igual a constante, diferente de zero, tá bom? A tua velocidade agora é V0 mais AT, e a tua posição é S0 mais V0T mais meio de AT quadrado. Tranquilo? Eu sei que é muita informação para uma aula só, mas na próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios para ficar um pouquinho mais claro. Mais para frente a gente vai ver também os gráficos do MRUV, da mesma forma que a gente viu na última aula, os gráficos do MRU, tá bom? E já dá para você perceber que isso daqui é uma função de primeiro grau, então o gráfico velocidade por tempo já vai ficar uma linha reta, igual a posição por tempo no MRU, e o teu gráfico da posição, ó, tem um tempo ao quadrado aqui, então é uma função do segundo grau, então ele vai ficar uma parábola. Tranquilo? Então se você gostou dessa aula, clica em gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo com os teus amigos, se inscreve no canal e até a próxima aula.